Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo de administração. Hoje nós vamos falar de EBR. EBR é uma reunião executiva que se dá não com muita frequência, mas geralmente semestralmente ou anualmente, quando muito a cada trimestre. Essa reunião se dá com stakeholders muito importantes do nosso cliente, são CEOs, são CFOs, são pessoas responsáveis por muitos recursos nessas empresas, então essas reuniões têm que ser muito objetivas e sucintas. Então, para isso a gente vai fazer algumas coisas, segundo está orientando lá a Gainsight University, né, a Universidade Gainsight. E a primeira delas é criar uma timeline activity, uma atividade no nosso timeline. Para isso a gente clicou timeline no nosso menu lateral. E embaixo lá, ó, escolheu a segunda opção em Administration, que é onde a gente gerencia o nosso sistema. Aqui, eu já criei ó, EBR, mas eu vou mostrar como é que se faz. A gente vai lá nesse botão Create Activity Type e a gente cria lá nossa atividade, pode escolher um ícone, tá vendo? Que faça sentido para você. Reporting category dela, como se trata de uma reunião, é meeting. A gente pode jogar esses campos, né, que estão nesse objeto timeline, um objeto dentro do Gainsight. E a gente pode jogar esses campos lá também. Então, o que a gente quiser, quanto tempo durou essa reunião, né, tudo isso, quem que atendeu a ela, se for pessoa de fora da nossa empresa e quem de dentro da nossa empresa, tudo isso a gente pode colocar lá. Então, vamos lá, vamos criar a nossa EBR2, para não confundir com a outra. Beleza, então estamos lá. Está criado o nosso EBR2. Beleza. E agora nós vamos para o próximo passo, que a universidade pede. Vamos só voltar lá. Clica Playbook no nosso menu, dentro de Cockpit, sempre dentro de administração, para quem está gerenciando, não é o usuário final. A gente vai em Playbooks. E eu já criei também aqui ó, o nosso EBR Prep. E coloquei aqui as tarefas que são importantes para esse playbook. Beleza. Então isso aqui já está feito. A gente já viu como cria um playbook no primeiro vídeo. Então nós vamos pular essa etapa. Mas de todo modo, esse playbook ele tem alguns dados importantes, né, que você quer se preparar para essa reunião, que é revisar os dados do sistema, verificar as anotações de reuniões anteriores, para ver se a gente cumpriu o que foi combinado, selecionar áreas focos com o cliente antes da reunião, né, sobre o que você gostaria de falar nessa reunião ou ouvir da gente nessa reunião. Criar uma apresentação em slide e mostrar isso para o seu gerente, né, a aprovação do seu gerente é importante antes de ter essa reunião. Então, o próximo passo é a gente já criar a nossa automação. Então, a gente vai criar aqui uma automação para que quando a última reunião desse tipo tenha sido realizada há mais de 60 dias, a gente avise ao nosso CSM e que ele se prepare para isso. Ele vai ter mais 30 dias de preparação, né? Então, no caso de reuniões aí trimestrais, mas o período aí depende muito da regra de negócio, tá? De cada empresa. Então, no caso aqui de reuniões trimestrais, nós vamos criar essa automação, beleza? Então, para isso, a gente vai criar nossa CTA, nosso alerta, né? Vai criar um alerta automático. A gente foi lá no menu da esquerda, clicou em Rules Engine, e agora nós vamos criar uma nova regra, uma nova automação, Horizon Rules, como a gente tem feito, e a gente vai, por convenção, chamar de CTA, porque ela cria uma CTA, e vamos colocar lá, criar EBR CTA, beleza? Então ela vai criar uma EBR para avisar o CSM que ele tem que se preparar para essa reunião.
Então, vamos lá, vamos prepare dataset. Dessa vez vocês vão ver por que eu escolho isso, um dos motivos de eu escolher o prepare dataset em vez do objeto direto lá. A gente vai escolher então company, que é onde tem os dados da empresa. Arrasta para o lado. Aqui a gente vai pegar name, nome da empresa. A gente vai pegar o ID, como sempre. A gente vai pegar o CSM, porque esse é o responsável. E vamos embora. Beleza, aqui é o que a gente precisa, é isso. Aí a gente vai precisar pegar os dados do timeline. Timeline activity, activity timeline. Arrastou para o lado, porque o timeline é onde a gente registra os acontecimentos daquele cliente no nosso sistema. Então, eu tive uma reunião, eu marco, eu anoto lá, eu cliquei, eu fiz uma ligação, eu marco, né? Então, você tem tipos diferentes de reuniões, tipos diferentes de abordagem, e é ali no Timeline Activity que fica registrado, ou Activity Timeline, tanto faz, né? Então, a gente pega os dados de lá. O que a gente precisa? A gente precisa de Activity Date, a gente precisa de Activity ID, a gente precisa do nome da atividade também, do registro, né? Type name. E eu acho que isso aqui já basta. Mas sem esquecer que a gente precisa sempre, que a gente está unindo objetos, a gente precisa então do, do ID da empresa no outro objeto, né? Então, eu acho que está aqui, ó, tem um lookup dentro de timeline, tem um lookup, e é assim que a gente pesquisa dentro para buscar esse ID da empresa dentro da automação. Então, selecionamos lá algumas datas, alguns IDs, mas esse aqui é o que vai permitir que a gente junte os dados das duas tabelas, dos dois objetos. Então, vamos lá. Vamos, então, adicionar alguns filtros aqui. A gente quer que o nome, né? O nome type name se contenha IBR. E a gente quer que a última timeline activity seja maior, a activity date seja maior que 60 dias, né? Só que no caso é menor, né? Porque a gente está olhando para trás. Então, menor que a data de hoje, vamos pesquisar aqui, que os últimos semanas, que os últimos 60 dias, tá? Last 60 days. Beleza, um e outro. Tem que ter IBR, ou seja, o tipo tem que ser IBR, e tem que ter sido lá atrás, há mais de 60 dias, para a gente avisar para o nosso ISM que ele precisa se preparar para a próxima. Vamos voltar aqui, porque deu um probleminha em algum nome, ó, de SID está repetindo, não vai permitir, né? Então aqui a gente vai ter que mudar. Isso foi bom isso ter acontecido. Então a gente muda todos os labels, todos esses display names aqui, é legal a gente mudar, né? Então vou chamar até de empresa, já que a gente está fazendo em português. Então tá. E a gente pode mudar todos os nomes. Vamos ver se era só esse que estava dando problema. Era só esse. Ótimo. Vamos então ver se ficou salvo o nosso filtro também. Ficou salvo o nosso filtro. Vamos lá. Nosso próximo passo então é fazer um join, um merge, tá? Que é juntar as duas tabelas, os dois objetos. Vou juntar o company com activity timeline. Eu vou fazer um right join porque eu quero todas as timelines nas empresas que têm esse tipo de, né, todos os registros de IBR nas empresas que os tinham lá dentro daquele critério que a gente criou. A gente vai juntar elas no ID, ó, o ID da empresa, que a gente chamou de empresa de SID. Tá? Então foi lá e salvou. Opa, mas já tem um problema porque de SID já está também no outro objeto. Então dá erro mesmo. Então tem que voltar lá, galera. Paciência, né? Vamos renomear esse outro aqui da empresa. Vamos chamar ele de Company de SID e vai dar certo. Então foi lá, para não haver esse conflito, voltamos, vamos lá fazer nosso merge.
Activity Timeline, vamos fazer o Write Join, Company GSID com empresa GSID, que é o mesmo dado, né, o mesmo ID. Vamos ajeitar isso aqui para ficar melhor e vamos ver que dados que está trazendo aí. Se tem alguma empresa que teve o último IBR há mais de 60 dias. Opa, beleza, tem duas. Ó, tem a Tinjucão, minha rapaziada do Jiu-Jitsu, e a AAA. Essas duas empresas tiveram seus últimos IBRs registrados há mais de 60 dias. O que a gente vai fazer agora, então, é partir para as nossas ações. Ó, a gente vai sair desse sinalzinho de mais, que está no merge, né, que é o dataset final, é o conjunto de dados final. Então, a gente não vai definir criteria nenhuma, porque não precisa, já temos a criteria lá no início, né? Vamos criar a ação é Call to Action, como a gente já viu no vídeo 2. Tanto faz escolher aqui empresa ou company, eu vou escolher company. Essa daqui é do tipo Life Cycle, né? É importante essa reunião, mas não chega a ser um risco. Vamos incluir o nome nos identificadores. Preparar reunião. IBR. Aquele mesmo esquema, vamos só criar se a outra estiver fechada, né? Então, se passou um prazo danado e o CSM não encerrou essa CTA aqui, ele não vai criar. Então, esforça também esses dados estarem certinhos e o CSM está fazendo um bom trabalho. O owner é ele, o default owner costuma ser o administrador de sistema, ou o grupo de administradores, né? Tem isso. A gente quer, a universidade aqui nessa atividade pede 30 dias para o cara se preparar, porque faz sentido mesmo. Então, 30 dias a partir da data que ela vai rodar todos os dias, vamos pular os fins de semana. O motivo dela deixa eu ver, a gente tem algum motivo aqui específico, não é kickoff, não é risco, não é nada disso, tá? Deixa outros mesmo. Mas a gente pode criar esses reasons também, tá? Nessa pick list aí. Não temos um playbook ou temos? Temos. Esse aqui é o EBR Prep, que a gente já colocou. Então, vamos lá. Beleza, vamos salvar. E salvou. Vamos então agora para o nosso teste. Vamos ver o que está pegando aqui. Foi lá em cima, clicou. Vamos lá nos Execution Logs e vamos aguardar um pouquinho. Então, estamos lá. Deu certo. Passaram duas empresas. Vamos ver se são aquelas duas mesmas do nosso que a gente viu lá em cima. Dos nossos dados lá iniciais são, né? Lá, Tinjucão, Rio de Janeiro, minha rapaziada. E a AAA, lá do Tony Stark, dos Avengers. O responsável, então, o CSM dele é o Tony Stark. E aqui sou eu mesmo. Beleza, tudo certo. Vamos então rodar para valer. Tirar o teste, rodar para valer e vamos ver essa CTA sendo criada para essas duas empresas. Voltamos já. Então rodou, bem sucedido. Duas empresas passaram lá nesse critério. Vamos testar. A gente quer ver então lá na AAA se tem. Se lá na AAA foi criada uma CTA com aquele nosso playbook, né? Então fomos lá na AAA, Cockpit, está lá, preparar reunião IBR, está lá, nossas tarefas criadas, beleza, vamos então na outra, vamos na Tinjucão para ver, Tinjucão Rio de Janeiro, vamos ver se está lá, Cockpit, preparar reunião IBR, está lá. Vamos entrar nela, nossas tarefas, beleza. No meu e-mail, chegou lá, uma CTA, preparar a reunião IBR, foi atribuída a você. E aqui a gente pode clicar e ir direto lá. Legal, né? É isso. Então esse foi o nosso terceiro vídeo. Até a próxima.
Um abraço.